Olá, querido! Vamos formar as imagens nessa aula dos espelhos convexos e dos espelhos côncavos. Então, direto para a nossa telinha. Direto. Bora lá. Primeiramente, espelho côncavo. O espelho côncavo, você vai perceber que ele forma 5 imagens. Na verdade, são 4 imagens, porque uma delas a gente diz que é uma imagem imprópria. Tá bom? Então, a gente vai primeiro colocar o objeto além do centro de curvatura. Tá? Percebe essa velhinha aí que é o nosso objeto. O raio vermelho, o raio paralelo ao eixo principal, que é refletido para o foco. O raio verde, o raio que vai no vértice e é refletido com o mesmo ângulo. Consequentemente, esses dois raios se encontraram em um ponto. Nesse ponto, eu desenho a imagem dessa vela. Essa imagem ela será classificada como imagem real, porque ela foi realmente formada pelo encontro dos raios refletidos. Mas quando eu comparo essa imagem com o objeto, eu vejo que essa imagem ela é invertida e ela é menor que o objeto. Tá certo? Então, classificação dessa imagem quando o objeto está além do centro de curvatura, real, invertida e menor que o objeto. Segundo caso, objeto no centro de curvatura. Quando o objeto está exatamente no centro de curvatura e eu faço os mesmos dois raios notáveis que eu usei no exemplo anterior, no caso anterior, a gente vê aqui que a imagem formada ela também é real, ela também é invertida, porém ela é do mesmo tamanho que o objeto. Mais uma vez perceba que a imagem ela é real e invertida, você vai perceber que sempre será assim. Toda imagem real ela sempre será invertida. Inclusive, essas imagens, para elas serem visualizadas com nitidez, elas devem ser projetadas em anteparos. Então, todas as imagens projetadas em telas, em paredes, no solo, tá, são imagens reais. E todas elas são invertidas. Não existem imagens reais e direitas, formadas pelos espelhos. Tá certo? Terceiro caso, veja que o objeto está se aproximando desse espelho. O objeto agora estará entre o centro e o foco. Quando ele estiver entre o centro e o foco e eu usar os mesmos dois raios notáveis, eu vou perceber que essa imagem ficará real, invertida e maior. Então, mais uma vez, a imagem ela é real e é invertida, porém, nesse caso, ela é maior que o objeto. É uma imagem que poderá ser projetada por ser uma imagem real. Tá bom? Agora, obviamente, o objeto ficará sobre o foco. Percebe então que esses dois raios refletidos, tanto o vermelho como o verde, são raios paralelos entre si. Se esses raios são paralelos entre si, dentro de uma região próxima a esse espelho, esses raios não se encontram. Tá? Por mais que haja um axioma que a matemática prova, uma lei, né? Não sei se você pode até chamar de uma lei, mas uma dedução, tá? Que raios paralelos tendem a se encontrar no infinito, a gente não vai levar em consideração isso. Então a gente vai afirmar que essa imagem ela é imprópria. Porém, não se espante se em alguns livros ou provas aparecerem assim, não existe imagem para esse caso ou imagem no infinito. Podem aparecer essas duas classificações. A gente prefere chamar de imagem própria, que é o mais comum. Tá certo? Então toda vez que um objeto estiver sobre o foco de um espelho côncavo, a imagem formada por esse objeto será classificada como imagem imprópria. Tá certo? Último caso, quando o objeto está entre o foco e o vértice, que aí essa imagem, percebe que ela encontra-se atrás desse espelho, a exemplo do que ocorria nos espelhos planos. Então essa imagem ela é virtual, ela não é formada pelo encontro dos raios refletidos, e sim dos prolongamentos dos raios refletidos. Tá certo? Então ela é virtual, toda imagem virtual ela é direita e nesse caso é maior. Então ela é virtual, direita e maior que o objeto. É esse caso, é essa situação que é utilizada pelos espelhos, pelos dentistas, quando usam os espelhos em seus consultórios, para enxergar o seu dente maior, para ter uma melhor visualização dele. Espelhos de maquiagem também, tá bom? Coloca-se o rosto, que é o objeto muito próximo do espelho, para se conseguir uma imagem no próprio espelho maior que o objeto, maior do que o objeto que está diante do mesmo. Tranquilo? Beleza. Essas são as imagens dos espelhos côncavos. A gente colocou duas figurinhas aqui só para que você percebesse essas imagens invertidas, imagens maiores, menores, enfim. Espelho convexo.
Espelho convexo tem uma vantagem, que ele só gera um tipo de imagem. E essa imagem sempre será virtual, direita e menor. E estará localizada entre o foco e o vértice desse espelho. Tá? Mais uma vez, uma imagem virtual e direita, sendo que a virtual direita e menor que o objeto. Tranquilo? Beleza? É essa imagem que é utilizada, por exemplo, nos espelhos convexos, tá? Colocados nas garagens dos prédios, colocados nas lojas de conveniência, tá? Para aumentar o campo visual, por quê? Porque como os objetos ficam reduzidos, tá bom? Cabem mais objetos dentro desse espelho, tá bom? Cuidado só com a seguinte situação. Percebe que essa imagem ela se aproxima do espelho, então ela pode causar uma falsa sensação de posicionamento do objeto. Então, cuidado quando for utilizar esses espelhos convexos, por exemplo, em motocicletas, em carros, tá certo? Porque eles causam uma sensação de que o objeto, o carro que você está observando através desse espelho está mais próximo. Isso pode ser bom, mas isso pode ser muito ruim também. Isso pode gerar uma falsa impressão. Tranquilo? Bom, com isso a gente finaliza o nosso estudo sobre as formações das imagens dos espelhos esféricos. A nossa próxima aula ela é mais técnica. A gente vai conversar sobre a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.